Paz do Senhor, igreja. Deus assim nos abençoe. Lucas capítulo 22. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Assentai-vos. É uma mensagem, mais propícia para a ceia, mas foi isso que Deus colocaram no meu coração. Glórias a Deus. Quando a gente volta ali no versículo 14, que fala da última Páscoa, o que me chamou a atenção é que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe, o verso 15: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Estamos vivendo dias de caos pelo Brasil afora, São Paulo ali, muita gente morreram naquele desabamento, muita chuva, muita tristeza, muitas guerras, enfim. E a gente está num trimestre de avivamento. E o irmão mencionando aqui, o pastor, eu também lembrei que uma certa feita, uma das igrejas que pastoreamos em São Paulo, depois de 25, 30 minutos, eu vi uma pessoa chorando. Eu peguei, pedi o obreiro, eu sempre dou liberdade aos obreiros que a gente pastoreia, É igual o pastor aqui, a gente só administra e ensina e deixa fazer discípulo. E isso eu falei: me presta o microfone um pouquinho, senti algo de Deus. Tem alguém para aceitar Jesus? Todo mundo me olhou e veio uma menina chorando. Não tem essa. Eu não esperei nem final, esse negócio protocolo quebramos, porque Deus ordenou e Deus salvou a Marinei. Lembra os anjos? No Marciano. Deu um trabalho essa menina era drogada, e como a gente veio desse mundo, dessa situação, a gente sabe, e chorava, e ela não pensou duas vezes, e veio e aceitou Jesus, aleluia. E uma certa feita em outra congregação, a última, e os obreiros, a gente chegamos cedo, eu ia ver quem ia dirigir o culto, que às vezes eu programo alguns obreiros para pregar, dirigir, eu dou liberdade, e ao mesmo tempo tem alguns cultos que eu deixo Deus agir. Aí teve culto que levantei a igreja e eu falei: agora vamos orar de novo. E levantei, canto um hino, vamos orar de novo. Hoje não vai ter pregação não, é só oração. Ponto. Precisava disso. Teve outra certa feita que vários obreiros e a gente orando, e a gente ia iniciar o culto, e eu peguei as crianças, a última igreja, que eu sempre falo, até o pastor Carlos sempre menciona que eu falo bastante de Jardim Nakamura, que marcou a nossa vida, e as crianças iam em massa em todos os cultos, em peso, que a gente fala lá a nossa linguagem paulista, e eu cheguei nas meninas e falei: vem aqui, vocês vão dirigir o culto hoje. O co-pastor, os irmãos ficou olhando, e a igreja estava cheia, assim, uma quinta-feira. Lá é terça ensino, quinta culto público, sábado, domingo e outros trabalhos. É a semana toda em São Paulo, assim. Aí a gente vem dessa raiz. Aí eu falei: vocês vão dirigir o culto, eu só vou observar, só que eu não quero panelinha. Não vai dar nem para papai nem para mamãe oportunidade. E deixei. Mas até a hora das ofertas, as crianças, eu não falei nada. Se coloque de pé. Com a permissão do pastor, eu vou chamar o obreiro tal para orar. E as meninas cochichando. Mas foi um culto avivado. Mas por quê? As crianças frequentam escola dominical. As crianças frequentam os cultos. E isso faz parte.
Então isso, e foi uma coisa, até para mim, foi Deus que colocou no meu coração, e os obreiros depois entenderam. Eu falei, nem eu entendi, foi Deus que colocou, e deixamos. Por que isso? Porque quando a igreja está orando e está unida, o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então vem várias coisas à nossa mente. Pois bem, aqui Jesus estava no Getsemane, ou seja, Getsemane é o lugar de prensa de azeite, lugar de esmagar a fruta ou extrair o azeite, lugar de sofrimento, lugar de solidão, lugar de tristeza, lugar de particularidade. E cada um de nós temos uma particularidade. Cada um de nós tem um momento árduo na vida, experiências. Mas com a graça de Deus, a cada dia vamos nos se renovando, vamos nos saindo a peleja, com oração, com súplica, lendo, obedecendo e também honrando os anciãos. Eu e minha esposa trabalhamos muitos anos com jovem. As igrejas que a gente passa, todo mundo sabe que meu lado assim para o jovem adolescente, meu Deus do céu. Só que também a experiência que eu ouço e gosto de andar com as pessoas experientes, porque você pega a experiência, transmite com cuidado, com sabedoria para os jovens, e assim você vai formando o útil, o agradável, e assim Deus vai trabalhando com ordem, com decência e com sabedoria. Então tem certas coisas na nossa vida que a gente tem momento de solidão, de sofrimento. Jesus chegou aqui, porque depois que passou por certas situações, só que a maior solidão é nós estar no meio da multidão e se sentir só. Porque muitas das vezes a gente pode estar só em um lugar, em um deserto, e fala, meu Deus, eu estou sozinho, mas eu sei que Deus está comigo. E às vezes a gente está no meio de pessoas, no meio da família, no meio de multidão, e se sentimos só. Pois bem, antes de eu mencionar isso, olha que interessante. Quando a gente vê alguns versículos, eu só vou ler e vou citar rapidinho, que a gente, Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximou os seus discípulos e ali ele começou a ensiná-lo. Então vamos. Aí no capítulo 8, verso 1 também. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e assim vai indo. Aí no capítulo 13, a gente vai, eu vou dar um pulo aqui, para ganharmos tempo, e tem vários, eu estou dando só alguns exemplos, de multidões. 13:1, e naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniam perto dele. 14:14, ali da primeira multiplicação, e desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu dela. Ou seja, aí Lucas vai dizer, capítulo 10, que e Jesus enviou outros 70. Aí já começou a cair. Era multidões, 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 e depois enviou outros 70 de 2 em 2. E daqui a pouco Jesus concede 12 discípulos. Não é que Jesus faz acepção de pessoas, mas para tal obra, para tal momento, Deus conhece, Deus sabe, e Deus também sabe em quem. Aleluias. Aí 12 discípulos e uma ia trair, mas Jesus era amigo, é o que foi o traidor. Pois bem, e algumas passagens a gente vê Pedro, Tiago e João, mais intimidade. Aí quando chega em João lá, capítulo 18, Tiago já sai de cena, e só andava Pedro e João. Opa! Aí vai para o capítulo 19, na hora da sepultura, que estavam as mulheres, a Maria, ou seja, só estava o discípulo amado João. Já começou a cair. O início é multidões, é aplausos. Eu tinha um pastor que ele fala assim, eu vou colocar um saco de sal, e até o final, se você comer comigo, aleluias, aí vamos ver. É o tempo e o silêncio que vai dizer. Oh glórias, glórias ao Cordeiro de Deus.
Multidões, multidões, 70 e outros 70, e vai caindo dos discípulos, e quem andava mais Jesus, Pedro, Tiago e João, e chegou uma certa feita de Pedro e João, e eu gosto muito de falar de Pedro, e pregar e ensinar, mas deixa isso para lá. Hoje é noite de uma outra situação, de um outro contexto, ou seja, e João foi até ali o discípulo amado, até ali, e tem momento na nossa vida, que podemos pai, mãe, tio, pastor, o melhor amigo só pode ir até a sepultura. E dali em diante, o amigo fiel e verdadeiro, Jesus de Nazaré, estará conosco para a glória do seu santo nome. E muitas das vezes nós não temos nenhum amigo, nem um colega e nem ninguém, ainda que ora, ainda que interceda, mas só Jesus sobra para nos consolar, nos confortar e nos dar a vitória. Decomanai, Xarandaraia, Labrassuricanta. Jesus de Nazaré, autor e consumador da fé. Oh, aleluias, olhando para Jesus. Oh, glórias, o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Oh, glórias. Estamos caminhando para Canaã. Oh, glórias. Que nem diz o pastor Hermes, né? Terça foi mencionado aqui. E terça tivemos uma aula também. Deus nos ama. E será que nós estamos provando que amamos a Deus? Foi interessante. Mas algumas situações. O que me chama a atenção que Jesus, ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Tem muitas das vezes que a gente quer parar. Se eu não posso ser hipócrita. 10 anos pastoreando, 18 na presença de Jesus, algumas vezes. E principalmente quando eu cheguei aqui. Vai fazer 4 anos, mês de abril, eu e minha esposa. Sem família, sem nada, tudo diferente. Que nem diz o evangelista aí, me permita a dizer, a gente estava acostumado com igreja cheia, avivada, independente. Se tem problema, não. Isso aí, pastor, todos têm experiência. Mas chegou aqui, é diferente, é tudo diferente. Meu Deus, oh glórias. Eu ainda dei uma sorte, quando eu vim aqui, eu fui congregar com o pastor Neilson Silva, lá do campo de Curitiba, e ele é avivado, ele é das nossas escolas lá de São Paulo, ele e o João Carlos, então eu ainda me senti um pouco em casa, mas os demais, meu Deus, até a recepção, é a cultura e tudo, e foi difícil, mas a gente tem que se acostumar, porque Deus enviou para cá, e tem que fazer a obra, e não pode retroceder, é novas experiências, não é fácil, não, mas Deus dá graça, Deus dá sabedoria, e Deus concede a bênção sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Pois bem, quando eu deparo que Jesus, ele veio assim, se afastou para como ele orava, e falou, Pai, passa de mim esse cálice. E muitas das vezes a gente fala isso. E o interessante, até mencionei um trechinho ontem, lá no Atuba, que eu também ouvi, a gente ouve falar, Senhor, a gente não pode perguntar para Deus o porquê, para quê? Só que, se a gente olhar alguns personagens bíblicos, a gente tem hora que fala porquê e não é para quê, é porquê mesmo. Lembra de Jeremias? Jeremias, ele pediu para morrer, ele falou, ele amaldiçoou, quer dizer, o seu nascimento. Elias também falou do seu nascimento. Jó também falou o dia do seu nascimento. A gente não prega sobre a paciência de Jó? Então vamos ter os detalhes. Ele não pecou, blasfemou, só que ele também falou do seu nascimento. Então isso é bom a gente refletir. O apóstolo Paulo, a carne, o espinho na carne, também pediu para afastar 3 vezes. Opa, o apóstolo Paulo. Opa. Então temos alguns personagens que no momento da angústia, no momento do sofrimento, aí eu volto, já vou logo para o mestre. Jesus, uma certa feita, não falou? Pai, por quê me desamparaste? Ele não falou para que me desamparaste, falou por quê? Agonia,
Ser humano, sentimento de comanai, xarandaraia, não é que a gente peca, não é para colocar Deus na parede, mas Deus conhece a nossa estrutura e bem sabe que somos pó, e muitas das vezes é uma agonia, é um sofrimento profundo, que só Deus contempla, só Deus sabe o que estamos passando, aleluia. Também falamos muito e analisamos muito, julgamos muito, entre aspas, está certo. Quem sou eu para falar ainda mais aqui, com um teólogo, com um mestre de teologia, mas vamos levar para o lado humano. Me entendam, por favor, que o texto me dá também. A mulher de Jó, a gente só prega que ela amaldiçoou o teu Deus e julga ela, só que ela só aparece ali, e depois só no final. Aí a gente julga. Agora, pois bem, vamos pensar um pouquinho, analisar o dia de hoje. Que nem a gente tem uma filha que está com um problema de saúde. Minha esposa também está ali. E muitas das vezes, nós temos 4 filhos. Muitas das vezes, um filho doente. Tem gente que já desiste de Deus. Quantas vezes eu desempregado, alguma coisa, ou da nossa família, tem pessoas que a gente conhece, a gente pastoreou, pastor, ora por mim, que eu não aguento mais vir para a igreja, meu marido não arruma emprego. Eu falei, e eu que sou pastor? Aí a pessoa, é que minha fé, por que não arruma emprego? A pessoa já, Agora, se colocamos no lugar da esposa de Jó. O cara era rico, dominava aquela época, empresário forte, perdeu a empresa. Até aí, hoje em dia, perde emprego, já quer desviar. A mulher, estou falando da mulher, não há mulheres aqui falando da mulher, no contexto geral. Aqui eu estou falando da mulher de Jó, então tem que falar dela. Fica preocupada. E ela que o marido perdeu tudo, teve lepra. Agora vamos lá, perdeu 10 filhos. Nenhum estava doente, perdeu logo 10. Você quer que a mulher esteja como? Será que Deus não vai entender? Foi do coração, será? E por quê? A Bíblia diz que no começo ele perdeu tudo. E por que no final Deus deu tudo em dobro? Ele perdeu tudo material, porque a esposa ficou. Para quê? Para devolver a alegria e os filhos, porque Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito. Xarabacanta, labaxéia, oh glórias ao Cordeiro de Deus, xaramdaraia. E no começo do livro, Jó orava todos os dias de madrugada, continuamente por cada um deles. Ainda que Deus levou, no final Deus devolveu os 10, aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não cumpriria? Assim diz o Senhor para conosco nessa noite. Então é do ser humano. Pastor, mas por que você deu esses exemplos? Para chegar aqui aonde me chamou a atenção. Jesus, 43, no verso 43, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha o 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se gotas de sangue caindo. Gotas de sangue? Há uns anos atrás, gotas de sangue, mas suor, gota de sangue? Aí naquela época, muitos anos, mas está na internet, isso aí a gente tem que pesquisar. Que problema é esse? Há uma doença, eu tive que escrever, claro, eu não vou lembrar de cabeça. Há uma doença chamada hematidrose. Essa doença, ela é assim, que ocorre quando a pessoa tem distúrbios emocionais profundos. Estresse, angústia e ansiedade tão forte que rompe as veias capilares, que o seu sangue se mistura com o suor e vira gota de sangue. Há 7, 8 anos atrás que eu pesquisei isso aqui, eu até preguei isso lá em São Paulo, eu não lembro o ano especificamente, tinha lá na internet. Hoje eu não posso falar que eu não pesquisei, é que Deus colocou isso aqui também, não ia procurar. A cada 10 milhões de pessoas, uma no mundo tem essa doença. Opa! Jesus como homem aqui, ansiedade, tristeza, agonia,
e distúrbios emocionais profundos por causa da sua morte. E às vezes a gente tem, só que a gente tem um Consolador. A gente tem essas experiências com Deus. Quem busca o Espírito Santo tem conforto. Aqui estava em agonia, mas ficou registrado, gota de sangue. Se Jesus como homem teve, Ele não vai entender nós. E hoje estamos vivendo o quê? Depressão e crise de ansiedade terríveis. Já está escrito para nós se posicionar, buscar a Deus, buscar um tratamento primeiro espiritual, com a presença de Deus, aleluia. Tem a ajuda dos médicos, sim, temos que buscar. Psicólogos, homens, líderes, sim, mas sem a presença não dá, sem o Espírito Santo não dá, não dá. O Consolador, e eu irei ao Pai e eu enviarei o outro Consolador, é o que está conosco nesta noite, falando conosco, ainda que se sentimos só, mas Ele está conosco. Não vai nos abandonar, aleluia. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Ele não vai nos abandonar. Tem situações que estamos assim e perguntamos, por que, Deus? Por quê? Aí tem a resposta. Deus tem promessa, Deus tem propósito. Deus revela, a gente vê muitos e é verdade, Deus revela o propósito, mas o processo não. Porque se eu soubesse que eu ia passar por um processo aqui com a minha família em Curitiba, eu nem vinha para cá, que não era nem meu projeto. Eu não caí de paraquedas, nem eu e minha família. Mas é um processo onde Deus tem cuidado. Não é fácil ficar longe de família, longe de filho, longe de neto, e ministerialmente, profissionalmente, tudo do zero de novo. O pastor Lúcio e a irmã Claudete sabem disso. Mas Deus está conosco. Ou façamos a vontade do Pai, ou fica difícil. Mas a graça nos alcançou. A misericórdia nos alcançou. E que está dando força e graça para caminhar. Muitas das vezes se sentimos só. E tem coisa que Deus não revela. O apóstolo Paulo ouviu coisas inefáveis, mas não falou. José teve sonho, foi falar. João foi revelado por Jesus na ilha de Tato, e Jesus falou, fala, eu te mostrei para falar. E tem coisa que Deus mostra, Deus revela é para falar, e tem coisa que não, é só você e Deus. Quando a gente deparamos em Mateus, o texto diz, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Não está falando o quarto, está falando o teu, o nosso particular. Porque ainda que temos filhos e filhas, ou casado ou não, que tem seu quarto, é o quarto deles. Ainda que sejamos pais, avós, temos liberdade sim. Mas o teu quarto, o teu coração, o teu particular, o teu íntimo, é que Deus sabe de todas as coisas. Ainda que sou casado, ainda que eu e minha esposa, de casado, um papel e tudo, é 18 anos, fizemos a semana passada. Mas junto e tudo é 30 anos, é 30 anos de sofrimento, é 30 anos de peleja, não é fácil. E a Bíblia diz, suportais uns aos outros, e vamos suportando até a vinda de Jesus. Não é fácil o casamento, quem é casado sabe. Mas vai suportando, vai amando, porque Cristo é o cabeça e nós estamos juntos. Vamos caminhar. Oh, glórias. Fecha a porta do teu quarto, o teu íntimo. Lembra da viúva? Com seus filhos? O azeite da viúva? Vai, o profeta diz, vai com teus filhos e fecha a porta do quarto. É você e teus filhos. Tem coisa que é você e sua família no particular. Tem coisa que é o homem e a mulher no particular. E tem coisa que é você sozinho, é você sozinha, é nosso particular. Oh, glórias. Oh, glórias. Eu não estou fugindo do texto, é que Deus está colocando no meu coração. E Deus conhece e sonda os corações aqui essa noite. Sabe a necessidade de cada um de nós. Sharandarai, adecomanai. Oh, glórias. Oh, glórias. Mas tem que perseverar. Ainda com solidão, e Jesus foi até o fim. Passa de mim se... mas contudo, Senhor, meu Pai, que faça a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus não é a nossa, aí é uma briga, é um conflito.
mas a vontade de Deus prevalece. Quem obedece, ainda que paga preço. Oh, glórias. Jesus honra. Jesus honra. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Os irmãos que são mestres em teologia, enfim, do texto e contexto, mas tem revelações para os nossos dias. E ele levou o profeta e colocou no meio, no vale. Por que no meio? É uma revelação para nós aqui esta noite. Tem sentido no texto e contexto? Tem. Mas aqui vem uma revelação para nós aqui esta noite. Por que no meio? Porque se colocar no início, tem pessoa que não tem estrutura, não vai caminhar. Se colocar perto da bênção, não vai fazer nada, vai não, Deus está comigo, então colocou no meio. Porque Deus conhece a minha estrutura e a sua. Colocou no meio, porque no meio fala, Jesus já me deu uma grande força. Então Jesus já me resgatou, Jesus já me colocou aqui, então eu vou seguir, eu vou voltar para trás nada. Que quem retrocede, Deus não está nesse negócio, Deus não se alegra. Então eu vou prosseguir, Ele já me colocou no meio, eu te coloquei no meio, eu já te dei uma ideia, eu já te dei uma estratégia, então vai, prossegue para a bênção, que a bênção de Deus está chegando. A bênção de Deus está sobre nós, é em cima, e se a bênção de Deus está em cima, se eu recuar, ela vai ficar no mesmo lugar, então estou perdendo. Se eu me precipitar, ela vai ficar no mesmo lugar, então estou perdendo. Se eu olhar para a esquerda e der um passinho aqui, ela vai ficar no mesmo lugar, aí eu não estou na direção. Se eu der um passinho para a direita, ela está no mesmo lugar. Então a bênção de Deus está sobre nós, então fique, espere, aguarde, que Deus vai te dar a vitória. Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Calabachuri, Sharamdarai, Decomanai. É fácil? Não. Mas Jesus foi. Ainda que caiu em agonia, profundo, gotas de sangue, mas ele perseverou. Ele falou. Tem lá a igreja do Planta São José. Tem o pastor, a esposa, os obreiros. Então eu vou ficar. Eu vou velar. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, verso 12. Né? Oh, aleluias. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Um confia em carro, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nosso Senhor. Oh, Decomanai, Sharamdaraia. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Acalma o teu coração. Até Jesus passou por agonia, por sofrimento, mas lá vem um anjo. E nesta noite é o Espírito Santo que está nos visitando. É o Espírito Santo que está conosco. Calabachuri, Sharamdaraia. Oh, glórias. Ainda que a gente pague preço. Pastor, chegou certa feita. E às vezes a gente fala aí a pessoa, pastor Magno não quer se aparecer. É onde? Cheguei no Belém como diácono. Com 1 ano e pouco de ministério, eu fui levantada diácono. 2007, me converti em 2004. Meu pai morreu no meu colo a caminho do hospital. Aquele mesmo mês quase. Dia dos Pais. Passei o Dia dos Pais, meu pai faleceu. Estava a caminho do hospital no meu colo. Eu vinha de uma igreja que eu congregava, Nova Jerusalém. Uma igreja pequena até fechou, ministério pequeno. Morreu no meu colo. Depois, cheguei no Belém. Chegamos, eu e minha esposa. O pastor falou, Magno, você é diácono, mas é o seguinte, como você veio de outro ministério, vai demorar 1 ano e pouco na sua obediência aí, a gente reconhece aqui. Leva o pastor apresenta e leva lá na central no Zé Huerto, Bezerra da Costa, enfim, no Belém. Enquanto isso, líder de adolescente, eu e minha esposa, dei aula na escola de discipulado. A igreja lá tem todos os departamentos. Irmãos, irmãs, as classes separadas. E obreiros. Sem muito estudo, só um basiquinho ali.
Esperei quanto tempo? Na ceia, eu falei para o menino lá, esqueci o nome dele, o Fabiano. Estava lá na porta, falei, rapaz, eu ficava, e os obreiros, na sede, era convocado, que nem está convocando aqui na nossa época, isso aí há 10, 15 anos, 20 anos atrás. Na sede do Ângela lá, eu ficava em alguns obreiros, 4, 5 ruas, tomando ceia na chuva, em frente às biqueiras lá, cuidando de carro, e eles iam levar a ceia lá para nós, porque não cabia e a gente tomando conta de carro. Demorou 5 anos para mim ser reconhecido. E como diácono eu fui dirigir a primeira igreja, eu e minha esposa. Eu nunca fui só para minha esposa e eu. Fomos, a única departamento que não fomos líder foi de ciclo de oração e criança. Não tinha como. Mas essa igreja tinha 7 irmãs e 5 crianças só. E um obreiro que me ajudava em 15 dias. Por isso, como diácono, mas era uma honra. Fui dirigir a primeira igreja. 108 igrejas nós tínhamos no setor. 5 anos para ser reconhecido. Aí pastoreamos 1 ano e 2 meses, Deus transferiu. Aí o pastor me levou ao presbitério, 4 anos. Passou 4 anos certinho, evangelista. Etapa e etapa. E quando eu fui levado a evangelista, por questão de ética, alguns irmãos, amigos meus, falou, Magno, eu sou professor de bacharel no nosso campo, no nosso setor, a gente fala setor, e você está sendo levado a evangelista junto comigo, eu estou aqui há 12 anos, tenho moral com um chefe, e eu falei para ele, falou, você tem um padrinho forte. Eu falei, rapaz, eu tenho um padrinho nada, eu tenho é pai. Ele falou, eu sabia, né, eu vejo você. Eu falei, você já viu eu tomando café com o nosso pastor? Nunca. Eu não saio pescando com ele. Você já viu a igreja que eu estou pastoreando? É a igreja que tem menos membros. Ele falou, é mesmo. Aí ele falou, rapaz, mas conta aqui para mim, lá na consagração, conta aqui para mim. Conta, Mário. Entre nós aqui, eu sou seu amigo. Quem é seu pai? Ó. Me prova. Ele falou, é mesmo. E o engraçado, Mário, me desculpe, me perdoa mesmo. E você se dá bem com todo mundo, mas eu não vejo você. Ó, quem me viu lá. Naquela igrejinha lá. Pagando preço, e minha esposa ficava na porta. E as outras igrejas, tempo próprio lá, com 8, 10, 15 obreiros. Alguém ia ajudar? Hã? Depois fui líder de adolescentes de 24 igrejas. Alguém ia ajudar? Isso aqui é para a glória de Deus. Eu estou falando que Deus ouve. Deus vê. E no momento certo, Deus honra. Está pensando que foi fácil? Aí depois tivemos que largar tudo. E igreja, aí a outra, o pastor fez um remanejamento. Eu fui para a igreja e minha esposa, que tinha 50 irmãos de ciclo de oração. Eu tinha 25 obreiros. E o pessoal falou, Magno agora. E meu telefone dos pregadores da época, meu Deus, aí não parava. Hã? Aí depois fomos para a outra, Deus abençoou, aí foi que eu entreguei para nós vir embora. O pastor nem queria. Aí aqui começando tudo zero. Aí falou, o Magno foi para Curitiba, porque ele recebeu uma proposta, ele agora é aquilo que Deus tinha prometido. Está pastoreando uma grande igreja e está vivendo da obra. Estava lá no cercadinho. Aleluia. Lá no cercadinho, no Bacaitava, na nossa congregação, eu e minha esposa, com 12 crentes lá, ficamos 8 meses na pandemia lá, aleluia. Então pensando que eu vim, desempregado, Deus falou que ia fechar a porta, abriu, fechou de novo, abriu e fechou de novo, e minha esposa trabalhando aí, e só Deus sabe. Aí os pessoal pensa que a gente quer se aparecer. Não, é Deus, rapaz. Não é fácil, mas Deus tem os seus propósitos. Oh, glórias! E no campo de Curitiba fiquei 1 ano. O pastor me apresentou o Wagner no Gabi e falou, dá um tempo aí. E como você já dirige igreja, amém, vai ser muito útil aqui. Aí Deus fechou, Deus permitiu que eu ficasse aqui, voltasse para cá com a bênção do pastor e com a bênção me... Glórias a Deus. Aí depois que eu penso que vai melhorar, aí Deus também faz outra prova e agora a gente arrancou de lá e estamos no G3. Aleluia. Glórias a Deus. E como membro, tá? E foi quase 3 anos. Aí fomos reconhecidos no final do ano. Que esse homem Deus me presenteou e a irmã Claudete. Aleluia. Deus colocou esse casal, a gente foi junto, foi uma bênção e foi reconhecido agora. Pastor, você está falando para o soberbo? Soberbo, irmão. É o preço. Aleluia. Vai fazer o quê? É a graça. Jesus passou. Porque nós não tem que passar. Está pensando que é fácil para mim, para minha esposa, para os nossos filhos?
para a nossa família, ministerialmente, profissionalmente, eu ganhava bem, tinha todos os requisitos de São Paulo, muitas bênçãos, e começar do zero de novo. Mas Deus tem um propósito. Deus tem as formas de trabalhar. E quem sou eu? Oh glórias, oh glórias, aleluias. Já estou encerrando para concluir. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, olha só, isso aqui era um estudo, 3 minutos, aleluias. E tem uma coisa que eu e minha esposa passa há muito tempo, muitos anos, e os pessoal falam, mas por que, Magno, você tem, Jesus falou por quê me desamparasse? Eu tenho um receio de uma resposta de Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo em suas cartas, eu vou falar as 13 cartas. O finalzinho delas, elas encerram assim, ó. Romanos 16, 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. 1 Coríntios 16, 23. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 2 Coríntios 13, 13, que é a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Gálatas 6, 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Filipenses 4, 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Colossenses 4, 18. Esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. 1 Tessalonicenses 5, 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 2 Tessalonicenses 3, 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 1 Timóteo 6, 21. Ao qual, professando alguns, se desviando da fé, a graça seja convosco. 2 Timóteo 4, 22. O Senhor Jesus seja com teu espírito, a graça seja convosco. Tito 3,15. Saudam-te todos os que estão comigo. Sauda aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E Filemão 1,25, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Ou seja, Paulo é especialista na graça. E eu tenho receio de perguntar para Jesus, por que nós passamos por isso? Eu tenho medo da resposta que ele deu para Paulo. A minha graça te basta, decomanai, xarandaraia, já está cravado aqui, então eu não indago a Deus, eu só peço misericórdia, eu peço força, eu peço graça, mas eu não pergunto diante de Deus nas minhas orações, por que Jesus? Porque eu vou receber essa resposta, a minha graça te basta, te tirei da cocaína, te tirei da cachaça, e te libertei eu e sua família, e ainda a esperança, decomanai, então a minha graça te basta, Magno.